Olá, amigos que nos acompanham em mais uma edição do Café com Fatos. Que alegria estar de volta. Estamos aqui pela TVSC no canal 3 da NET, para você que nos assiste em São Caetano do Sul. Uma saudação especial, a TVSC é feita para você e também para você que é de qualquer parte do Brasil e do mundo e também nos acompanha via internet em webtvsaocaetano.com.br. Aqui tem informação, opinião, debate, tem muita notícia importante, tem a discussão dos fatos que fazem parte do nosso dia a dia. Vem tomar um cafezinho conosco. Pela próxima hora nós vamos conversar sobre temas do seu interesse. Vamos falar de política, vamos falar de cidadania, vamos falar de eleições. E o clima de eleições está aí, né? Na mais alta temperatura, com as convenções partidárias se realizando desde o último dia 20, né? A possibilidade das convenções partidárias na semana passada, e esse período vai até o dia 5 de agosto para as confirmações dos candidatos a prefeito e a vereador em cada uma das cidades. Isso, já vai prestando atenção. Estamos a pouco mais de 2 meses das eleições. Passa muito rápido. No primeiro domingo de outubro, vamos votar para prefeito e para vereador. E no último final de semana, estivemos acompanhando com toda a nossa equipe da TVSC 3 convenções partidárias realizadas no mesmo dia e no mesmo horário, né? Nos desdobramos aqui para poder trazer informação, inclusive ao longo deste Café com Fatos você terá uma reportagem especial mostrando um pouquinho de cada uma dessas convenções. Ainda temos algumas a serem realizadas, né, no próximo final de semana, como disse, até o dia 5 de agosto, tudo isso tem que ser feito, né? E aí se faz a parte burocrática, e no dia para registro, Tribunal Regional Eleitoral e tudo mais, e no dia 15 de agosto, a partir do dia 15 de agosto, aí a campanha para valer. Aí pode ir para a rua, aí pode pedir voto, e é bom você prestar atenção, né? Aqui na nossa programação de toda a TVSC, especialmente no Café com Fatos, a gente tem trazido aqui opiniões divergentes, temos trazido a visão diferenciada de quem se apresenta como pré-candidato, o que pensar para São Caetano do Sul e para os demais municípios da região do ABC para os próximos 4 anos, mandato dos novos prefeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, né? Interessante notar também que aqui na nossa região, dos 7 prefeitos, 6 podem postular a reeleição, né? A única exceção é São Bernardo do Campo, onde o prefeito Luiz Marinho foi reeleito em 2012, né? Então está finalizando o seu 2º mandato, portanto não há reeleição em São Bernardo. Nas demais cidades, os prefeitos estão em seus primeiros mandatos e podem postular a reeleição. E muita coisa se fala, né, sobre pesquisa eleitoral, alguns levantamentos já divulgados nesse período de pré-campanha, pesquisas que geram polêmica, que provocam reflexão, que geram debate, e nós vamos tratar desse tema aqui neste Café com Fatos, recebendo com muita alegria Marcos Soares, que é cientista social, analista de pesquisas de opinião e está aqui de opinião pública e vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Marcos, bom recebê-lo aqui mais uma vez na TVSC, no Café com Fatos. Boa noite para você. Boa noite, boa noite. Bom estar com vocês. Obrigado pela gentileza. E lembrando que você que nos assiste pode participar também, hein? Você pode mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, né? As formas de comunicação já estão colocadas aqui no rodapé da nossa televisão, mas eu reforço, você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo nosso Facebook, pode mandar diretamente pelo portal da Web TV São Caetano. As suas perguntas serão colocadas aqui ao longo da conversa com Marcos Soares. Quero também chamar a atenção que hoje é véspera de feriado em São Caetano do Sul, né? Estamos na semana de aniversário da cidade, então esse registro é importante. 139 anos de São Caetano do Sul, e a nossa ágil técnica já providenciou aqui um hino de São Caetano do Sul de fundo. Vamos ouvir um pouquinho desta marca que traz os corações de tanta gente neste momento de festa para São Caetano do Sul. Olha o hino de São Caetano, ó. Pequeno gigante, sob o céu estrelado e de anil, és cidade, trabalho, és progresso, és infante do nosso Brasil.
a pequena gigante de apenas 15 quilômetros quadrados, mas que é orgulho do Brasil, né? Índices de qualidade de vida que colocaram São Caetano num patamar que a gente espera continue, né? Continue de qualidade de vida, na saúde, na educação, de tantos desafios que ainda a cidade tem por aí. Então, para quem adotou São Caetano como sua cidade, para quem nasceu em São Caetano, o nosso registro e os nossos parabéns aqui em nome de toda a equipe do Café com Fatos e da TVSC. Parabéns, São Caetano do Sul, nesta quinta-feira, completando 139 anos de emancipação. Parabéns! Aí, bonito, né? Bonito mesmo, é isso aí. Bem, vamos começar aqui a conversar com o Marcos Soares, vamos extrair um pouco do conhecimento do Marcos nessa larga experiência que ele tem na área de pesquisas, porque alguns levantamentos andaram aparecendo aí nos últimos tempos, a gente vai falar daqui a pouco especificamente sobre cada um deles, mas vamos até de forma didática, Marcos, explicar um pouquinho como é que funciona essa questão das pesquisas, que para muitos tem uma influência grande na hora do voto, né? Para outros não influencia tanto. Já teve gente, inclusive, em Brasília que propôs a proibição da divulgação de pesquisas eleitorais por determinado período anterior à eleição, utilizando como justificativa exatamente essa suposta influência que a divulgação de uma pesquisa poderia ter na decisão final do eleitor, na hora do voto. A pesquisa todo mundo faz o tempo inteiro. Há alguns meses da eleição, ela tem que importância? Como é que você pode explicar isso para o telespectador e para o nosso internauta, Marcos? Bom, pesquisas, como você mesmo disse, elas são utilizadas desde muito antes do período eleitoral por quem está envolvido na disputa eleitoral. Os partidos, pré-candidatos, candidatos. É uma das ferramentas de comunicação que são utilizadas para orientar, para tomada de decisão, basicamente, para planejamento estratégico, para tomada de decisão. É basicamente essa utilização que se faz das pesquisas quantitativas e das pesquisas qualitativas nesse período anterior. No período de campanha eleitoral, propriamente dito, as pesquisas também são feitas para divulgação para o público. E o eleitor também se utiliza delas, de alguma maneira, para formar a sua opinião e para tomar a sua decisão. Não é? Então, digamos que essas seriam as utilidades das pesquisas de opinião eleitorais, que é do que nós estamos tratando aqui. Sobre a possibilidade de proibição ou não, que também é uma discussão bastante antiga, que tem a ver com no meu entendimento, uma crença de que a divulgação, o resultado da pesquisa apresentado, divulgado, ele influencia a opinião das pessoas e por consequência, influencia o resultado de uma eleição. Via de regra, o cidadão vota em quem está na frente. Quem está na frente. Ele não quer perder o voto dele, ele quer votar em alguém que vai ganhar. Isso. É possível que muita gente se oriente por isso, mas é também muito possível que muita gente decida escolher o candidato que está em segundo, ou em terceiro, ou está em último. Como se sabe? O fato concreto é que nós temos uma infinidade de exemplos que contrariam essa crença. Poderíamos tentar lembrar de 2012, da disputa de 2012. A gente vai se lembrar, sobretudo, da campanha eleitoral em São Caetano, em que a candidata que liderou as pesquisas até semanas antes da eleição, perdeu a eleição. E resultados iguais a esse são muitos por muitas campanhas municipais, estaduais e nacionais, não é? Que contrariam essa ideia de que o resultado influencia. Então, a divulgação, essa informação, a divulgação da pesquisa eleitoral é uma das informações que o eleitor se utiliza para fazer a sua avaliação do cenário e para tomar a decisão. Proibir isso
significaria tirar esse direito do eleitor de ter acesso a essa informação. Porque, veja, o que se está discutindo não é a proibição da realização de pesquisas eleitorais, é a proibição da divulgação para o eleitor. Os políticos todos, os jornalistas todos, os empresários todos eles saberão. Todo mundo continuará fazendo pesquisa e tendo acesso aos resultados, menos o maior interessado, que é o eleitor. Então, essa ideia de proibir só interessa a esse público, não interessa ao eleitor. Embora pareça suspeito, mas eu sou absolutamente contrário a essa ideia. Eu acho que ela só atrapalha, ela não ajuda. Agora, você falou de pesquisa quantitativa e qualitativa. Acho que vale uma explicação para o telespectador, para o internauta, para o cidadão, porque, na verdade, aquilo que é divulgado, geralmente, é a pesquisa quantitativa, né? Aquela que fala dos números, quanto o candidato tem numa projeção de expectativa de votos. Agora, a qualitativa, ela é a mais importante sob o ponto de vista da construção das candidaturas, não é assim, Marcos? Isso. Então, explicando rapidamente, existem basicamente duas modalidades de pesquisa, não é? Uma é a quantitativa, outra é a qualitativa. A que nós estamos mais acostumados a ver, que são as que são divulgadas, são as quantitativas. São pesquisas que são feitas a partir de uma amostra de um determinado universo. No caso das pesquisas eleitorais, o universo é o conjunto de eleitores de uma cidade, ou de um estado, ou do país. E essa amostra ela é representativa desse universo. Ela é representativa em algumas variáveis. Então, por exemplo, se a cidade tem 51% de mulheres e 49% de homens, eleitores, a amostra ela precisa corresponder da mesma maneira, ela precisa ter 51% de mulheres e 49% de homens. E essa mesma aplicação deve ser feita nas faixas etárias e nas faixas de escolaridade. E na distribuição geográfica também, né? De modo que todos os bairros, regiões daquela cidade estejam compreendidos na amostra. E é a aplicação correta dessa estratificação que garante que essa amostra seja representativa do universo. E é essa representatividade que garante que o resultado alcançado na amostra corresponda ao conjunto do universo. Eu costumo usar uma analogia, talvez um pouco grosseira, mas ajuda a entender, ajuda a explicar. Quando a gente faz um café toda manhã, a gente faz uma garrafa de café. Nada mais oportuno do que falar do café, né? Aqui hoje. A gente não precisa tomar todo o café para saber se ele está bom ou não. Basta um pequeno gole do café para saber se ele tá feito direito. Tá certo? Mas a sociedade é tão homogênea assim? É justamente a observância das várias das variáveis que eu mencionei antes, que garante que toda essa heterogeneidade esteja garantida na amostra. Então, é preciso mexer bastante o conteúdo ali do café para que eu consiga... Mas há casos, e essas variáveis que você disse, penso, me corrija se eu estiver errado, são determinantes para isso também. Às vezes você faz uma pesquisa num dia, aí você vai fazer uma pesquisa uma semana depois, 15 dias depois, o resultado é completamente diferente. Sim. Em período eleitoral, com toda certeza. Em período eleitoral, dependendo da proximidade do dia da eleição, o resultado muda de um dia para o outro. Porque as pessoas estão decidindo, tomando a sua decisão justamente nesse momento. Então esse cuidado de não estender demais o período de realização das entrevistas precisa ser feito. Então, quanto mais próximo da eleição... maior é a necessidade do período do campo ser mais curto. Isso, de preferência num único dia. Você ter maior precisão, é isso? Exatamente. E o resultado fica velho no dia seguinte. Tá. E a qualitativa? A qualitativa. A qualitativa é uma outra modalidade e ela tem uma outra utilidade. A quantitativa, ela tem o que a gente levanta na quantitativa é número, é percentual, é tamanho. Eu quero saber o percentual de intenção de voto nos candidatos. Eu quero saber o percentual de aprovação e desaprovação do governo.
eu lanço mão da quantitativa para isso. A qualitativa ela tem uma outra utilização. Ela serve muito mais para entender motivos. Então eu quero entender por que determinado candidato tem aquela rejeição. Se eu preciso entender isso, eu vou lançar mão de uma pesquisa qualitativa. E o método mais comum de uma pesquisa qualitativa é o que a gente chama dos grupos de discussão. Você determina alguns grupos que tenham perfis específicos, grupos de mulheres, de homens, faixas etárias, etc. E aí você reúne essas pessoas em torno de uma mesa e você conduz uma conversa com elas. E a partir dessa conversa, desse roteiro, você vai levantando as questões e vai, enfim, fazendo uma avaliação qualitativa das respostas que surgem para entender um fenômeno, para entender um movimento, enfim. Muito bem. Legal. Olha, a gente vai continuar conversando aqui com o Marcos Soares, batendo um papo sobre essa questão das pesquisas eleitorais. É um tema que chama a atenção, inclusive daqui a pouco a gente vai, no próximo bloco, vamos voltar com perguntas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, pessoal já participando aqui para esclarecer dúvidas, e inclusive nós temos alguns exemplos aqui de levantamentos já divulgados que o Marcos vai fazer uma avaliação um pouquinho mais detalhada para a gente entender o que determinou alguns resultados aqui. Por exemplo, São Bernardo do Campo tem uma pesquisa recente, nós já divulgamos aqui no Café com Fatos, né, que foi realizada pelo Ibope, né, que mostra aí uma proximidade muito grande entre dois candidatos. Vamos falar também de uma pesquisa Vox Populi em São Caetano do Sul, que deu um número estrondoso para um determinado candidato e muita gente ficou sem entender como que isso ocorreu. O Marcos também vai comentar com toda a experiência que ele tem nesta área. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. De segunda a sexta, 16h, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 16h, na TVSC, a TV de São Caetano. Rápido, estamos de volta aqui no nosso Café com Fatos. Prazer ter você com a gente aqui nesta quarta-feira. A gente está conversando com o Marcos Soares, que é analista de opinião pública, cientista social. Pesquisa eleitoral é o tema aqui do nosso bate-papo, né? Em meio aí a
Há tanta efervescência no meio político, convenções partidárias acontecendo, candidaturas sendo confirmadas, pesquisas eleitorais já sendo divulgadas, é um tema que sempre chama a atenção e é importante porque a gente aprende, né, com pessoas como o Marcos que tem uma experiência tão grande nesta área. E eu prometi, vou cumprir abrindo esse bloco com a participação dos nossos telespectadores, pessoal que nos acompanha também na internet. Obrigado pela audiência. Deixa eu abraçar aqui a Cláudia Micena, que está no bairro Barcelona. Oi, Cláudia, ela escreve o seguinte: podemos de fato confiar que essas pesquisas que são divulgadas são verdadeiras? Porque a gente nem vê o levantamento ser feito. Aliás, ninguém que eu conheço já foi entrevistado por pesquisa eleitoral. O que você tem para falar para a Cláudia e para quem nos assiste, Marcos? Eu tenho que dizer que é muito provável que a maioria das pessoas tenha a mesma impressão. Que conheça muito pouca gente que tenha sido entrevistado numa pesquisa de opinião. É verdade. Porque, veja, a gente está falando de uma amostra representativa. E as amostras não são numericamente grandes, elas não precisam ser numericamente grandes. Para se ter uma ideia, aquelas pesquisas eleitorais presidenciais, né, 2 anos nós vivemos uma campanha presidencial, e muitas pesquisas eleitorais nacionais eram divulgadas várias vezes por semana, etc. E ali a gente estava falando de amostras de 2.000, 3.000, 4.000 entrevistas no máximo, no universo eleitoral de 100 milhões de eleitores, certo? E com uma diferença mínima entre os dois candidatos, né? Muito pequena. Isso, né? E com uma diferença mínima entre os dois candidatos, e as pesquisas da véspera acertaram o resultado. Com 4.000 entrevistas. Olha só. No universo de 100 milhões. Por quê? Porque a amostra era representativa, aquilo que a gente falou anteriormente. Então, eles observaram todos os critérios técnicos, estatísticos, etc., de modo que aquelas amostras correspondiam ao universo e, portanto, era possível extrapolar o resultado e alcançar a opinião da totalidade do universo. Então, é por isso que a maioria das pessoas, de fato, não conhece alguém que tenha sido entrevistado, porque as amostras elas não são grandes mesmo, elas não precisam ser grandes, elas precisam ser boas, ser devidamente corresponder ao universo. Como confiar na pesquisa? A minha opinião, a única maneira de confiar no resultado de pesquisa que a gente vê divulgado é observar o retrospecto dos institutos de pesquisa que estão divulgando as pesquisas. Observar o retrospecto dos institutos de pesquisa, mas também observar a maneira como os resultados são apresentados. Né? É muito mais comum, eu diria, isso já abre uma outra discussão. Se fala muito sobre erros de pesquisas eleitorais, etc., e se fala pouco sobre a apresentação incorreta de resultados eleitorais, que é muito comum, é muito mais comum do que erro propriamente dito. Erros de pesquisa acontecem, esse método ele não é infalível. Não, até porque penso também que as pesquisas não têm obrigação de acertar, não é esse o objetivo. Exatamente, né? elas têm a sua limitação. Se acertar é bom para o Instituto, é fantástico, mas elas têm limitações, não é? Principalmente porque a pesquisa, o resultado de uma pesquisa que a gente observa, ele está falando do passado, ele não está falando do futuro. Essa é uma outra coisa que as pessoas confundem, a gente entende por que da confusão. Enfim, porque as pesquisas são apresentadas como uma espécie de oráculo. Na verdade, não. O resultado da pesquisa que foi feita ontem é isso, é passado, é o que as pessoas estavam pensando ontem. Hoje elas podem ter mudado de ideia. E a pesquisa de boca de urna, por exemplo? A pesquisa de boca de urna, ela tem que acertar o resultado. Essa tem que acertar. Isso, porque a pesquisa de boca de urna, ela é feita depois que o sujeito votou, não é isso? Então eu estou perguntando para ele, em quem você vai votar para prefeito? Eu pergunto para ele, depois que ele saiu do local de votação, eu pergunto em quem você votou. Então, mas aí é uma pesquisa diferente das anteriores, porque o que eu ia reforçar agora, e gostaria da tua explicação, é sobre, o tempo inteiro aqui você está falando de método, de variáveis, de estatística, ou seja, para o consciente coletivo, a pessoa que não está muito acostumada, a impressão que dá é que você vai para a rua perguntar em quem votou e acabou.
dizer, não é só isso. Não. Aliás, muito longe disso. Quer dizer, dá muito trabalho fazer pesquisa, né, Marcos? Dá muito trabalho. Pesquisa bem feita sobre isso. Não é simplesmente ir para a rua, abordar a primeira pessoa e perguntar para ela. Você tem que observar uma série de critérios. O sujeito tem que votar na cidade, ele precisa ter a idade que eu preciso, ele precisa morar no lugar em que eu preciso que ele more, ele precisa ter a escolaridade que eu preciso, etc. Tem uma série de critérios. O roteiro, o questionário, ele precisa estar estruturado de maneira que uma pergunta não influencie a resposta da pergunta seguinte. Enfim, não é algo simples, naturalmente, é algo que tem uma complexidade, tem uma expertise que precisa ser. Mas é bom reforçar, porque tem gente que acha que é facinho fazer pesquisa. Não, você pode ir para a rua e perguntar qualquer coisa para as pessoas. Agora, se você de fato quer que aquele resultado tenha confiabilidade, você precisa fazer isso observando todos os critérios, assim, rigorosamente. Muito bem, é isso aí. Ó, deixa eu pegar aqui mais uma pergunta de internauta, de telespectador. O João Sobral está perguntando aqui sobre a pesquisa, é um dos levantamentos que a gente tem em mãos aqui, viu, João, para analisar especificamente, mas vamos fazer isso daqui a pouco. Ele está perguntando sobre a pesquisa que deu o Auríquio na frente aqui, com uma larga margem de votos, né? Daqui a pouco o Marcos Soares vai responder para você, vai responder para outros que nos acompanham aqui, para o nosso público que acompanha o nosso Café com Fatos. Mas eu queria quando eu estava falando de confiabilidade, da pergunta anterior da Cláudia, estava me lembrando de uma pesquisa recente, feita por telefone, que ganhou repercussão em Santo André, né? Que o sujeito ligava para o cidadão e perguntava: olha, o senhor ou a senhora pretende votar em quem para prefeito? No fulano de tal, que atual prefeito está fazendo uma boa gestão, no ciclano, que está com X processos na justiça, no Beltrano ou em outro candidato? Aí não dá, né, Marcos? Eu não chamaria isso de pesquisa. Não, né? Melhor não chamar. Não, isso é outra coisa, é uma ação, vamos chamar de ação de marketing. Verdade. Pesquisa de fato não é. Não, lamentável, né? Não. Isso não pode acontecer. Não, é um problema para nós pesquisadores quando isso acontece, porque isso atrapalha muito o nosso trabalho. É verdade. É ruim. Então tem picareta em toda a área também, né? Tem também na área de pesquisa. Tem espertos em todas as áreas. É isso mesmo. Gente, vou pedir aqui para a nossa produção já deixar pronto. Vamos colocar o VT das convenções, acho que é muito interessante para a gente trazer de novo esse clima e a partir daí a gente vai responder a pergunta do João Sobral e de outros que nos acompanham aqui, dos internautas, dos nossos telespectadores, pessoal que está acompanhando, tenho certeza tem muita dúvida ainda para tirar sobre a questão de pesquisas eleitorais. Mas para a gente sentir um pouco o clima, né, nesse domingão de convenções aí, em que a gente se desdobrou para fazer a cobertura, mas acho que fomos bem, né? O resumão está aí, ó, preparado pela nossa equipe. Vamos ver. O domingo foi muito movimentado no cenário político de São Caetano. 3 candidaturas a prefeito foram oficializadas em convenções realizadas na cidade. A mais grandiosa foi a que definiu Paulo Pinheiro, do PMDB, como candidato à reeleição. Realizado no ginásio da Escola Municipal Eda Mantuanelli, o evento reuniu quase 5.000 pessoas. Quantidade de pessoas nos dando apoio, esse incentivo, que a gente quer isso. População consciente, uma população que quer o melhor para São Caetano do Sul e veio aqui nos dar o apoio. A confiança que a população tem me dado e essa convenção foi a prova disso. Vou querer continuar com esse apoio, querer cada vez mais pessoas acreditem nas pessoas que falam a verdade, que não enganam para a população e vocês vão ver pessoas mentindo na rua, falando o que a população gostaria de ouvir, mas não fazendo o que realmente elas querem. Então, infelizmente, tem esses maus políticos na cidade e tem que ser banido da política. Jorge Salgado, vereador com 4 mandatos, foi definido como candidato a vice de Paulo Pinheiro. O PTB, partido de Salgado, porém, não realizou sua convenção no mesmo dia. O arco de apoio à candidatura de Paulo Pinheiro à reeleição conta ainda com 8 partidos: PTN, PHS, PP, Democratas, PV, PRB, PROS e Solidariedade. É uma festa com grande quantidade de pessoas participando e está mostrando a unidade. O Partido de Solidariedade, então, está em entendimento ainda
para uma coligação que realmente venha eleger os vereadores responsáveis e comprometidos com a cidade. E nós estamos aqui para trabalhar, para da melhor forma possível, eleger o governo Paulo Pinheiro. Ele vai ter condições de fazer muito mais do que fez nessa primeira gestão, até porque já pagou mais da metade da dívida que o governo anterior havia deixado, e isso daí faz com que ele tenha um fôlego maior para administrar São Caetano do Sul, para investir ainda mais na saúde, na educação, na segurança, que é os 3 setores praticamente básicos para a necessidade de cada morador. Nós vemos em cada rosto uma animação toda especial. O espírito, a alma do bem, da humanização está presente em cada rosto. Por isso, a candidatura do Paulo Pinheiro vai crescer muito. Vamos mostrar a força do prefeito aqui nessa convenção, e o PROS está unido nesse projeto, porque ele tem trabalhado com carinho e tem olhado para a cidade com carinho. Ele não é um prefeito que faz extravagância como outros fizeram, ele é pé no chão e está administrando bem a cidade. Esse é um dos motivos que o PROS está com ele desde 2013, que a gente confia no potencial dele e nessa seriedade. Apesar da trajetória da vida pública, política, há quase 30 anos, nesse caminho, querendo melhor para a nossa cidade, quando você tem um ginásio desse, hoje lotado, a sociedade comparece, querendo justamente continuar São Caetano para o futuro que nós queremos. Isso demonstra e vem ratificar a sociedade mais 4 anos de mandato para o prefeito Paulo Pinheiro, que vem fazendo uma gestão com transparência, com seriedade, colocando São Caetano no rumos aonde Tortolero deixou e mostrou para nós que com muito trabalho, com muito pé no chão, a gente caminha em frente. Na Câmara Municipal, o PSDB realizou sua convenção. Apesar da aliança com 5 partidos, os tucanos optaram por chapa pura para a disputa majoritária, com Auríquio para prefeito e o vereador Beto Vidosky vice. É um momento de alegria poder voltar numa convenção com os partidos que nós construímos, junto com o meu partido, que é o PSDB, o nosso companheiro de chapa. Depois de tudo que a gente viu a cidade passar, é uma vitória. O PSDB está unido a um grupo de 6 partidos em torno de um único projeto: reconquistar o comando da cidade. Embora tenha realizado convenção, Auríquio ainda aguarda decisões judiciais que podem mudar a corrida eleitoral em São Caetano. Já o PEN não fechou alianças e virá com chapa pura de vereadores e prefeito. O partido definiu o ex-vereador Gilberto Costa, o mais votado da história de São Caetano, como candidato a prefeito. O médico Edson Hiroshi será o candidato a vice. A convenção do PEN foi realizada na Escola Municipal Anacleto Campanella. É um momento de alegria e ao mesmo tempo de ciência e de pensamento em cima da responsabilidade. E isso nós temos muito forte dentro dos nossos pensamentos. Então, alegria. A palavra é de alegria, por quê? Porque é a primeira vez que eu sou candidato a prefeito, num processo de 20 anos. E essa oportunidade de retribuir a minha dedicação e o meu amor pela cidade. Né? Muito bem, é isso. Legal, parabéns a toda a equipe, hein? Ficou muito bom o trabalho, foi cansativo, mas a gente se envolve, né, de tal forma que a gente leva toda a nossa energia também para esse momento. Então, vamos continuar acompanhando. Esse foi um pedacinho aí, uma amostra de como é que foi o final de semana com essas convenções partidárias. Repito, algumas ainda vão acontecer, né? Nós estamos aqui com o Marcos Soares e vamos falar mais de pesquisa. Já, hein? Fica atento aí, nós vamos falar sobre a pesquisa que deu aí o candidato do PSDB com uma porcentagem alta de votos. Vamos tentar entender o que aconteceu aí para esse número ser tão alto. Mas eu queria aproveitar e pegar aqui, ó, estou recebendo algumas manifestações, inclusive vou dar uma olhadinha aqui no celular, ó. Manifestações pelo Facebook, quero abraçar aqui a Mari Leone, quero abraçar também o Fabrício França, o Ronaldo Martim, o Alan Ferreira, o Marcial Pérez, o Wagner Domingues da Silva, a Alessandra Romboli, que também está com a gente. Grande abraço para a Ângela Molognoni de Paula, grande Ângela, muito obrigado pela participação, o Eric Nogueira, o João Rios, o Paulo de Tarso Corte, o Leandro Crudo, a Aline Andrade Rocha, o Renê Guedes, gente que nos acompanha, que curte a nossa programação aqui. Agora, pelo WhatsApp, estou recebendo aqui uma manifestação, é do Henrique, ele mora no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul, e acho que ele coloca aqui 2 questões importantes, viu, Marcos?
para a gente entender também, falávamos de reeleição, né? Ele pergunta assim, qual o peso para a votação de um candidato, no caso da reeleição, relacionada ao, como é que ele diz aqui? Sim, qual é a percepção de qualidade do governo, né? O quanto isso pesa na votação desse candidato e o quanto pesa também a rejeição na hora do voto. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Marcos, por favor. Olha, avaliação de governo, na verdade, é o que ele quer saber aqui para os que estão postulando a reeleição. Na minha opinião, essa é a variável-chave da eleição. A avaliação do governo de turno é a variável-chave. Governo aprovado, bem avaliado pela maioria, as chances de reeleição do incumbente ou dele fazer o sucessor são muito maiores do que se o governo tiver reprovação da maioria. Essa é a variável-chave. Então eu, como analista, nesse momento, estou prestando muito mais atenção nessa variável do que nos percentuais de intenção de voto que vão mudar daqui até o dia da eleição. Os números de intenção de voto que a gente vê agora não serão os números da fase final da campanha eleitoral, que é quando a eleição se decide. Definitivamente não serão. Agora, isso é histórico. Isso é histórico. Sempre foi assim, em todos os níveis de governo, em todas as disputas. Dificilmente repete ou não repete? Né? De novo, vamos olhar para 2012, aqui para a região, a gente vai ver isso muito bem, muito claro, certo? O prefeito, que ganhou em Santo André, nesse período de pré-campanha, não tinha, 20% de voto. Ele foi eleito. O mesmo vale para Rio Grande da Serra, vale para Ribeirão Pires, vale para Diadema, vale para muitos eleitos. Paulo Pinheiro estava atrás, você já falou aqui durante o programa. Né? Exatamente. Muitos dos eleitos não estavam longe de liderar pesquisas eleitorais, né? Nesse período, faltando quase 3 meses para o dia da eleição. O resultado de intenção de voto hoje é o que menos interessa. Agora, a avaliação de governo interessa muito, porque aí a gente pode falar um pouquinho depois a respeito de cálculos de projeção de intenção de voto baseado nessa variável. É matemático, então? Isso. Quando a gente acompanha o histórico de eleições e de pesquisas de avaliação de governo e de intenção de voto, já foram desenvolvidos alguns cálculos, métodos de projeção de intenção de voto a partir dessa variável, ou de avaliação de governo ou de aprovação versus desaprovação. Tá, então vamos fazer o seguinte, Marcos, tenho que chamar o intervalo, a produção já está pedindo aqui, vamos para uma pausa, a gente volta já engatando isso, você complementa esta informação, e aliás eu fiz a referência aqui, a avaliação de governo como importante apenas para a reeleição, mas não, né? Quer dizer, no caso de São Bernardo do Campo, por exemplo, o candidato indicado por Luiz Marinho certamente carrega com ele a avaliação do governo Luiz Marinho, né? Isso também será determinante para a votação que vai ocorrer no próximo dia 2 de outubro. Mas a gente fala disso e fala da rejeição também, viu, Henrique? Você perguntou, a gente também responde no início do bloco seguinte, na conversa com o Marcos Soares, que nos dá o prazer da presença, a alegria aqui no nosso Café com Fatos. A gente volta já. Agora eu vou correr um pouquinho para conseguir falar das duas. Atualidade, interatividade, usar isso como entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui, São Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém.
valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. Vamos lá, estamos de volta aqui. Nossa, passa rápido, já estamos no último bloco aqui do Café com Fatos. Vamos correr, Marcos Soares, nos ajudando a entender um pouquinho desse mundo das pesquisas eleitorais. Dia 2 de outubro, vamos votar para prefeito e vereador. Então, encaixando a nossa conversa do final do bloco passado, meu caro Marcos, fala um pouquinho dessa questão da avaliação de governo, encaixa a rejeição aí. Como é que é esse cálculo para, matematicamente, já se projetar aí votação de alguém relacionado a índices de avaliação de governo a partir de pesquisas eleitorais feitas neste momento? Como dizia, existem alguns cálculos de projeção de intenção de voto baseado em avaliação de governo, etc. Eu destacaria dois deles. Um foi desenvolvido pelo Ibope, baseado nas disputas nacionais. É um cálculo que mostra, e esse cálculo já foi testado, enfim, em inúmeras eleições. E ele diz o seguinte: quando o incumbente, né, o governante vai para a disputa, vai para a reeleição, é possível projetar o potencial de voto dele baseado na avaliação do governo dele. Então, o cálculo é o seguinte: alguma coisa entre 85% e 90% do percentual de ótimo e bom da avaliação do governo dele, entre 85% e 90% do ótimo e bom, vira voto para a reeleição. E alguma coisa perto de 1/3 do percentual de regular também vira voto para a reeleição. O restante é voto para a oposição. Tá certo? Então esse é o cálculo. Então você aplica esse cálculo e você consegue projetar o potencial de voto que aquele candidato terá a partir da avaliação que o governo dele terá no dia ou na véspera, às vésperas da eleição. E é muito interessante aplicar esse cálculo olhando para eleições passadas. Por exemplo, quando a gente lembra da disputa nacional, a gente vê que nesse momento da campanha eleitoral, da pré-campanha, enfim, a avaliação do governo Dilma quando a gente aplicava esse cálculo, ela não permitia dizer que ela teria mais da metade dos votos. Agora, ao longo da campanha, a avaliação do governo melhorou. A avaliação do governo Dilma alcançou 45% de ótimo e bom nas últimas semanas do segundo turno. E quando aplicado esse cálculo de projeção, foi o que permitiu ela ter pouco mais de 51% dos votos. Então, quando a gente observa o histórico, é muito interessante notar a eficiência dessa projeção. Essa é o cálculo mais conhecido, mais utilizado. Existe também um outro cálculo baseado numa outra variável de avaliação, que é aquela avaliação entre aprova e desaprova. Esse eu vou ter que colar, que eu não me lembro muito bem, mas esse é um cálculo que é muito utilizado na Europa, por exemplo. Ele diz o seguinte: quando o governante vai para a reeleição, ele é incumbente, ele precisa ter 50% de aprovação para ter mais de 90% de chance de reeleição, certo?
E a aprovação é o quê? Ótimo, bom? Não, é aprovação. A pergunta é essa, aprova ou desaprova? É outra pergunta. Entendi. Certo? Não é então, aprova ou desaprova. Se ele tiver mais de 50% de aprova, 90% de mais de 90% de chance de reeleição. Okay. Quando não é o incumbente, é um outro candidato à sucessão, esse percentual, essa chance diminui bastante. Então, se o governo tem 50% de aprovação, o candidato à sucessão terá 40% apenas de chance de ser eleito. Para ele ter mais de 50% de chance de ser eleito, o governo precisa ter 60% de aprovação. Então, aumenta a necessidade de aprovação quando não é o candidato à reeleição. Esses dois exemplos de cálculos de projeção para intenção de voto, potencial eleitoral dos candidatos. Isso para dizer que no bloco anterior a gente falava sobre o colega perguntou sobre a importância da avaliação do governo, etc. Isso, exatamente. Então, é por isso que eu olho muito mais para a avaliação do governo nesse momento do que para os resultados de intenção de voto. Vamos aproveitar esse momento, por exemplo, essa pesquisa Vox Populi aqui, que trouxe José Auríquio Júnior na liderança com 50% dos votos, né? Pesquisa Vox Populi, realizada em junho, dizendo que ele subiu 4 pontos percentuais no levantamento espontâneo. Paulo Pinheiro manteve a segunda colocação, 10 pontos na pesquisa espontânea, 15 no cenário com mais candidatos. A diferença seria de 26 pontos nesse caso. Outros pré-candidatos à época despencaram de forma acentuada. Ficou muito evidente, e aí você é o técnico e por isso nós o trouxemos também para explicar isso, por isso a provocação. O João Sobral está falando disso, muita gente aqui no Facebook, no WhatsApp também citando isso, não entendendo como é que se divulgou que um candidato, no caso o Aurico, tem 50% dos votos. De onde tiraram isso, Marcos Soares? Olha, eu também me chamou muita atenção a maneira como essa pesquisa foi divulgada. Veja, não é errado dizer que Auríquio teria 50% dos votos se a eleição fosse hoje, baseado no resultado. Veja, eles fizeram esse cálculo baseado no resultado da pergunta de intenção de voto espontânea, não é isso? Isso. E aí, qual é o cálculo para dizer votos válidos? É excluir o percentual de brancos, nulos e indecisos, que no caso da pergunta espontânea supera os 50%. Então, mais da metade das pessoas espontaneamente disseram que não sabiam quem ia votar ou que votariam em branco ou nulo. Nessa pergunta espontânea, o Auríquio tem 18%, tem 50%. Agora, se você exclui branco, nulo e indeciso, obviamente esse percentual vai lá para cima. Okay. E isso foi destacado. No meu entendimento, é uma maneira equivocada de avaliar o resultado, né? Nessa pesquisa do Vox Populi, na pergunta espontânea, o Auríquio tem 18%. Paulo Pinheiro tem 8%, Gilberto Costa tem 4%, Fábio Palácio 4%, Lúcia Dalma 2%, Pádua Tortorello 1%, Aparecido Viana teve menos de 1%, Branco Nulo e Indeciso 20% e não souberam responder 43%. Olha que coisa. 63% das pessoas não responderam a pergunta. Não sabem, não estão pensando em eleição, né? Então, enfim. Liderar com 50% nessas condições está fácil. Exatamente. Significaria dizer, eles estão considerando que 63% das pessoas não vão votar? Não, e aqui sem juízo de valor, mas a questão é técnica, né? O Marcos está explicando que não é assim que se avalia a pesquisa. É isso. Na minha opinião, é uma maneira equivocada de analisar um resultado. Então, o correto é dizer que a Auríquio tem 18% na pergunta de intenção de voto espontâneo. Na pergunta de intenção de voto estimulada, todos têm um percentual maior, porque quando a gente estimula, a gente apresenta o disco com o nome dos candidatos. A chance de alguém escolher o percentual de branco, nulos e indeciso diminui e aumenta o percentual de intenção de voto dos candidatos. Nessa simulação, na primeira simulação, o Auríquio iria para 29%, Paulo Pinheiro a 12%, Gilberto Costa a 9%, Fábio Palácio 7%, Lúcia Dalma 4%, Pádua Tortorello 2%, Hamilton Lacerda, Aparecido Viana 1%, Branco Nulo 20% e não souberam responder 16%.
ainda é alto o percentual de branco nulos e indecisos, são 36%. Veja, mesmo estimulando, quase 40% das pessoas não responderam a pergunta, né? E o percentual está longe de 50%, certo? Então, para você ter uma ideia, veja, erros de pesquisa ou erros ou maneira equivocada de analisar o resultado de uma pesquisa. Isso dá pano para manga, dá um programa inteiro para a gente fazer essa discussão. Mas um cidadão perguntou anteriormente como confiar no resultado. Eu diria o seguinte, ainda que considerando que o eleitor é leigo, ele não tem obrigação de ter conhecimento técnico para ler pesquisa, mas eu diria assim, quando vê o resultado, tentar buscar o número, ir à fonte, eu diria. Vá à fonte. Se é um instituto de pesquisa conhecido, ele vai colocar o resultado da pesquisa no seu site. Se é o Ibope, se é o Vox Populi, enfim, Datafolha. Vá ao site do instituto, vá olhar o resultado lá na fonte, porque você pode ter uma surpresa. Nesse caso, a surpresa seria grande se o eleitor tivesse ido ao site do Vox Populi e não ao E a rejeição? Quanto ela pesa no voto, na decisão de voto? No resultado? Porque um candidato muito rejeitado ou não, às vezes ele tem um percentual alto de votos, mas também tem uma rejeição alta. Como é que isso... mas isso também pode mudar ao longo da campanha. Muda também? Pode mudar. O eleitor, um candidato pode iniciar a campanha com uma rejeição muito alta, mas no decorrer da campanha essa rejeição ser atenuada, há um limite que lhe permita ter votos suficientes para ser eleito, né? Então, é o mesmo raciocínio que vale para a intenção de voto, né? Nesse momento, vale muito mais prestar atenção na avaliação do governo, etc., do que olhar o cenário da disputa ou rejeição, né? Porque isso tudo muda ao longo da campanha, inevitavelmente muda. Muita gente comenta também, mas tal pesquisa ainda sobre a história da confiabilidade, né? Quem é que contratou a pesquisa? Se fulano é do partido tal, contratou a pesquisa, obviamente que o candidato desse partido vai estar na frente. Não é bem assim, né, Marcos? Não, de novo, é a mesma coisa. Como confiar no resultado de uma pesquisa é o retrospecto, né? Os grandes institutos de pesquisa no Brasil, dos grandes, os mais conhecidos, Ibope, Datafolha, Vox Populi, esses são os mais antigos e os que sempre participam do processo eleitoral, divulgando pesquisas na mídia, não é? Eles têm um retrospecto bastante grande. E o retrospecto é amplamente favorável. Eles acertaram muito mais do que erraram. Já erraram, todos eles já erraram resultados. Mas aquilo que nós discutimos lá no início, é uma ferramenta que tem limitações. Então, erros acontecem. Os institutos admitiram os erros cometidos. Mas é importante ressaltar que mais de 95% de acerto, os índices são altíssimos. Comparados a outros países, os institutos de pesquisa no Brasil vão muito bem. Eles acertam muito mais do que erram. Então, observar esse retrospecto é o que o eleitor pode fazer para ter segurança daquele resultado e também sempre considerando que o resultado observado no período da campanha pode mudar no decorrer dela. Tá, para a gente finalizar, estamos já em cima da hora, mas acho que é legal colocar aqui a questão do Alcides do Bairro Olímpico. Ele disse que fica sempre curioso toda vez que um candidato divulga algo que não é verdade. Ele falou, tem gente que divulga pesquisa e você vai procurar a fonte e não acha. É só um número para chamar a atenção das pessoas. Isso não prejudica judicialmente? Ele não está cometendo um crime quando faz isso? Apresenta uma pesquisa que não é pesquisa ou que não foi feita de fato? É crime eleitoral. Se divulgaram uma pesquisa que não tem um registro prévio no TSE, isso é importante. É crime eleitoral. A legislação eleitoral é bastante clara e ela é bastante rígida em relação a isso. Para se divulgar uma pesquisa em qualquer meio, é preciso observar uma série de obrigações, fazer um registro prévio, obedecendo uma série de critérios, etc. Tem uma resolução específica para isso, e quem divulga uma pesquisa sem observar esses critérios, que a legislação obriga,
é passivo de multa e penalidades que são sérias. Então, ao vir enfim, algo sendo chamado de pesquisa que não foi registrado no TSE, etc., o eleitor pode fazer a denúncia que quem divulgou vai ser punido. Boa, isso é cidadania. Marcos, foi um grande prazer te receber. Obrigado pela gentileza do atendimento do convite. Grande abraço. Eu agradeço. Até a próxima. Está aqui, Marcos Soares, analista de pesquisas eleitorais, de opinião pública, cientista social. Ajudou a gente a entender um pouquinho mais esse cenário aí tão conturbado da política e que cada um de nós tem que prestar muita atenção. Faz tempo que a gente está falando, ó, fica ligado no que os candidatos dizem, no que os pré-candidatos estão falando. Vá construindo o seu voto a partir de agora, para que no dia 2 você tenha mais informação e possa de forma mais consciente fazer a sua escolha. E o Café com Fatos, modestamente, contribui para isso aqui todas as semanas. É o nosso esforço aqui de toda a equipe, de 8 às 9 da noite, ao vivo. Grande abraço para você, obrigado pela audiência. Você nos acompanha em qualquer momento ao longo da programação, pode também nos assistir no canal da TV SC no YouTube, dentro do portal da Web TV, dentro do Facebook, em qualquer momento você nos acompanha aqui. Um grande abraço especial a São Caetano do Sul, que nesta semana completa aniversário, e semana que vem, se Deus quiser, o Leandro Amaral estará de volta aqui para dividir a apresentação com a gente. Grande abraço e até a próxima. Tchau!